Vamos lá, Câncer. Câncer, eu espero que vocês estejam todos bem. Depois desse eclipse solar aí que aconteceu no dia 25 do mês passado. E deixou muita gente aí meio desestruturado. Agora nós vamos lidar no dia 8 com o eclipse lunar. E lá depois do dia 15 as coisas começam a se acomodar. A gente vai começar a ver o resultado de tudo isso que veio nesse eclipse aí, tanto no solar como no lunar, né? No caso dos cancerianos, o que a gente vê aqui é um desânimo, uma falta de perspectiva, eu diria, né? E ele diz assim, a necessidade de um novo olhar, de olhar por um outro ângulo, parar de ver a vida só da mesma forma. E ele já mostra aqui para vocês mudanças, tanto na vida íntima como na vida social. Essas mudanças acontecem sim, e tanto pode ser mudança de casa, podem ser questões com a mãe, por exemplo, né? Se a gente pensar na casa 4 como mudança, a casa 4 ela também representa a mãe, representa propriedades, móveis, imóveis, principalmente imóveis, né? Então pode ter compra ou vendas. E aí ele mostra novos inícios, uma nova atitude chegando aqui diante de uma... É assim, precisa existir uma análise primeiro, um equilíbrio interno para que vocês consigam diminuir todo esse medo, toda essa ansiedade e poder agir. O jogo em si está excelente, a questão está na forma como vocês estão se sentindo hoje. E aí ele diz, desanimados, desmotivados, abrindo mão de coisas importantes para vocês, mas a carta já indica um início novo, uma nova forma, e indica mudança de casa e provavelmente uma mudança de trabalho também. Então ele fala, um momento de renascimento para vocês, novos contratos. Podem ser contratos ligados a imóveis, né? Ou contratos de trabalho, novas parcerias aqui. Então ele diz, equilíbrio, justiça, situações de justiça, que podem também lidar com isso nesse período. Ele fala que aos poucos relacionamentos com irmãos, com parentes próximos, de uma forma mais harmoniosa, de maior sensibilidade, né? Entendendo melhor o outro, observando melhor esse lado do outro, não querendo as coisas tanto só do seu jeito. E aí ele diz, uma sensação de que a responsabilidade é muito grande, mas que a busca aqui é por maior prazer. Então vocês vão perceber devagar as coisas começando a acontecer, principalmente depois do meio do mês. Se vocês quiserem estudar algo novo, também é um momento propício para novos estudos. Ele mostra, olha, quem eventualmente queira mudar de casa é uma possibilidade. Aqui ele mostra a figura da mãe, então ele diz, pode indicar dificuldades no compreender, no conversar, no se relacionar com a mãe, que melhora também depois do meio do período. Pode indicar também alguma questão de saúde para a mãe, né, que possa trazer desilusão, possa trazer alguma forma de olhar a vida diferente. E aí ele diz, o cuidado da saúde da mãe, em muitos casos, lembrando sempre, gente, é uma leitura geral, não tem como a gente afirmar determinadas coisas, mas o que eu estou falando são as possibilidades que a carta traz nessa determinada casa. Ele mostra que, assim, muitos de vocês bastante sozinhos na questão de romances, reavaliando, repensando.
Pode indicar também o romance com pessoas mais velhas, né? Para quem tem alguém, ou se for conhecer alguém, seria uma pessoa mais velha. Ele fala em muita criatividade, uma ideia que vocês possam ter agora e vão pensar e avaliar para um resultado mais no futuro. Futuro que eu digo 3 meses, 6 meses, né? E ele mostra a necessidade de equilíbrio emocional e equilíbrio mental no período e escolhas. Vocês vão perceber quantas escolhas e quantas oportunidades vão chegar aqui para vocês. O espiritual protegendo o seu dia a dia, novas oportunidades do trabalho, melhoria na saúde, para quem tiver qualquer questão de saúde. Ele mostra um momento feliz, não fique só na ilusão, venha para a realidade do seu dia a dia, muitos se sentindo extremamente sozinhos, sem amigos. E aí ele fala, aos pouquinhos vocês vão conseguir um novo círculo social, porque o que a carta mostra é uma mudança no seu círculo social em função dessa mudança de trabalho. Se não for isso, essa carta pode indicar o quê? Eu mudo os meus desejos, eu mudo os meus planos, eu mudo a forma como eu quero me apresentar nesse social. No relacionamento com o outro, estabilidade. Pode indicar aqui, não é um casamento, mas uma relação estável, uma parceria de trabalho que possa se construir algo. Ele mostra aqui uma figura masculina, que pode ser uma figura de poder, assim, de autoridade mesmo, que pode ser um negócio, um contrato que vocês resolvam assinar e oportunidade de trabalho vai ter com certeza. E aí ele mostra um dinheiro entrando por investimento de outros para mim. Ele diz, momento de tirar uma lição, preocupação muito grande com o patrimônio, se consumindo em aflições psicológicas, e aí vocês vão perceber um novo ânimo a partir do meio do mês, uma nova estrutura emocional, rompendo com algumas situações do passado importantes. Atenção, porque vocês estão muito materialistas. Essa carta indica o quanto a preocupação gira só em torno do dinheiro. Dinheiro, trabalho, investimento, e não estão assim, buscando muito a questão da espiritualidade, de como eu posso me relacionar com o outro, qual a empatia que eu posso ter pelo outro. A preocupação é só financeira, e aí ele diz, não se conformam com uma determinada situação e a vida vai trazer o quê? A mudança, para que vocês percebam que não tem o controle da situação. O controle não está nessa preocupação material, que existe um lado aí que a gente precisa ver de autoconhecimento, de questionamento da própria vida, mudanças nas metas, né, na forma como eu me apresento, uma avaliação, inclusive, quais são os meus receios, né? Mas um novo momento chegando aqui para vocês. Ainda autoestima muito abalada, ainda muito confusos, mas eu diria assim, do meio do mês para frente, vocês vão perceber as melhoras. Calma, tranquilidade, expansão. Essas novas metas, elas se concretizam de forma lenta, superando a meta, porque hoje não estão satisfeitos. Aqui fala na possibilidade também de assuntos de justiça, que pode, sei lá, um contrato, alguma coisa que venha a ter questões de justiça, e muita ansiedade. A ansiedade impera aqui nesse... É como se vocês tivessem planejado uma coisa e aí nem atingiu aquilo e aí já ficam querendo superar aquilo e prever algo maior, não consegue concluir com calma para depois ter uma outra visão. No inconsciente mostra uma grande inquietação,
Então, atenção para a saúde, gente. Toda emoção acaba atingindo a saúde. Outra vez ele mostra, é como se vocês percebessem a necessidade de liberdade. É como se vocês estivessem intuindo isso para a vida de vocês. Preciso me sentir mais livre, mais criativo, fazer o que eu quero, a hora que eu quero. E um relacionamento que de alguma forma me dificulta essa liberdade que eu estou buscando. Então essa grande inquietação traz perda de energia. E o que está por baixo disso é essa forma de comunicar, que diz o quê? De uma forma mais tranquila, de uma forma mais sensível, do olhar para o outro, né? O que me incomoda no outro, por que eu estou agindo dessa forma. Esse olhar vai facilitar essa comunicação e vai facilitar essa sensação de maior liberdade. Então vamos ver aqui qual é a carta que vem de aconselhamento para esse mês, para os cancerianos. Olha que interessante. A experiência da liberdade e da unidade somente é possível quando você pode realmente seguir o seu coração. Um bom mês para vocês, Câncer.